Conectadas e conectados, muito boa tarde, mais uma sexta-feira com seu Conexão. Estamos aqui, ó, que dia que é hoje mesmo? 21 de novembro. Isso que dá ficar gravando o programa, né, apresentadora? Doidinha. E hoje, sem mais delongas, porque o meu convidado tem muito o que falar para você, conectado e conectado. Você sabe o que é meritocracia? Eu acho que meritocracia deveria existir em todas as relações, sejam elas de trabalho, sejam elas pessoais, os filhos em casa, no casamento. Ele já vai explicar como é que funciona isso e nas empresas também. Eu estou aqui com o consultor de empresas e sócio-diretor da AMX Soluções em Gestão Integrada, André Mioto, que não é japonês. Seja bem-vindo, André. Obrigado, é um prazer. Tudo bem? Mas você fala aí seu nome em japonês. Watashi wa Mioto desu yoroshiku onegai itashimasu. Então você nasceu em lugar errado, muito prazer, Thalia, tudo de bom para você. É a globalização. André, o que é meritocracia, afinal de contas? Bom, a meritocracia é um fabuloso sistema de gestão que pode ser em momentos a causa, como pode ser em momentos o efeito, que é uma união, como um professor de ciências lá da década de 80 me ensinava, a etimologia da palavra. A mérito é um merecimento, uma palavra latim, vem do latim, e cracia, que vem do grego antigo, que é poder. Como você falou, muito bem falado, esse sistema de gestão, de uma forma não muito clara ainda em grandes empresas e pequenas e médias empresas, ele serve para não só área organizacional, mas como família, mercado, relacionamento. Ele é uma palavra globalizada. E vamos falar um pouquinho de família, depois a gente vai para a empresa. Na família, como é que funciona a meritocracia? Na verdade, a meritocracia ela serve na família desde que tu comece a dar diretrizes corretas num relacionamento de pai para filho. Existe um livro que eu indico todos a ler, que ele indiretamente trata disso, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Sim, muito bom. Muito bom. Onde ele fala diretamente o que um pai espera de um filho, o que uma mãe espera de um filho, o que um pai espera de uma esposa, o que a esposa espera do esposo, e cria-se indicadores, teoricamente indicadores, vamos sair um pouco da emoção, vamos para a razão, indicadores de performance, indicadores operacionais, indicadores estratégicos. O que eu espero do meu esposo como marido? O que eu espero do meu esposo como pai? O que eu espero do meu esposo como amante? O que eu espero? E eu começo a avaliar ele nesses indicadores e eu começo a mensurar ele não só nas minhas emoções, e sim nas atitudes dele. E é interessante porque, assim, na minha opinião, eu já vi muitas adolescentes, principalmente, que ganham coisas sem merecer. E isso na nossa sociedade, isso já foi apontado aqui várias vezes pelo fato dos pais trabalharem fora e não fica muito tempo, aí compensa com dinheiro, compensa com esses gadgets, né, de jogos e essas coisas da vida, né, stations da vida. E eu acho que tá faltando um pouco disso na nossa sociedade, de mereceu, ganhou, não mereceu, não ganhou, não vai morrer por isso e acho que vai até fortalecê-lo. Eu tenho certeza, vou explicar o porquê. Isso na minha visão, a meritocracia, ela faz com que o resultado ele seja sólido e não de picos e vales. E vamos trazer para a família. O pai e a mãe hoje, eles têm a defesa de dizer que é ausência de tempo ou que eles estão envolvidos com muita situação. Isso é planejamento. Sim. Quando eu tenho uma família, eu planejei aquela família. Se ela veio de uma forma sem planejamento, eu tenho que correr, me capacitar para buscar a solução. E é o mesmo tipo de problema que ocasiona nas empresas, as desculpas. Quando eu comecei a entrevista contigo, eu falei que muitas vezes a meritocracia ela é causa e outras elas é o efeito. Sim. Nesse exemplo que você deu, que ele é hoje um dos maiores motivos da ausência de comprometimento dessa geração com resultados, vem por quê? Porque quando eu apliquei a minha liderança na minha casa, eu não estava preparado para aplicar a liderança. Então o que acontece? Eu crio lá o presente como um fator de, fica tranquilo, te acalma, ou vamos levando, só que uma hora vem o efeito disso. Sim. E aí o efeito é postura inadequada, eu não consigo ser uma pessoa camaleoa, quer dizer, eu não sou sinérgico, eu não sou multifuncional na geração passada,
quando eu estou convivendo com ela, quando eu vou lidar com pessoas diferentes da minha criação, eu crio extremos problemas. Não sei se eu estou sendo claro ou não. Tá sendo super claro. Agora, eu queria que você clarificasse esse negócio de como assim o que eu espero da minha relação, do meu namorado, do meu marido, da minha esposa, da minha namorada, como é que é isso? Porque hoje, tanto o homem como a mulher, eles têm uma expectativa muito interior deles. Eles não conseguem, dificilmente tu vê um homem sentar com uma mulher hoje e traçar o que nós chamamos no coach de ponte para o futuro. Sim. Vamos traçar o que nós queremos, não só como sexo. Vamos traçar o que nós esperamos um do outro como conquista financeira, como conquista material, como conquista amorosa, como conquista familiar, como conquista social, como conquista física. Não uma coisa que fique enquadrada e fique chata. Ah, fizemos isso, conquistamos um tijolinho. Não! Mas como numa empresa, e eu em todos os meus treinamentos, palestras e consultorias, eu sempre trago metaforicamente Deus para tudo que eu faço. Tudo o que você for fazer, você tem que partir da liderança. Sim. Tudo tem que ser traçado. Mas eu não estou dizendo que eu estou traçando algo que eu vou ser monótono, que eu vou chato, que eu vou ser boring, que eu vou ser uma coisa enquadrada. Então, eu estou num relacionamento, vamos sentar e vamos traçar o que nós esperamos um do outro. Porque se eu não traçar um plano com a minha esposa, com a minha namorada, com a minha amante, o que for, eu sempre vou estar à mercê da emoção. Ah, eu estou de TPM hoje ele não lavou os pratos, vou quebrar o pau. Ok, mas quantas coisas boas do que eu tracei com ele vem acontecendo? Sim. Quais são os méritos dele referente ao meu crescimento como mulher? Ah, eu era assim, depois de 2 anos eu estou assado. Ou como eu era antes e como nós chegamos no ponto desejado. Ele melhorou tanto depois da avaliação de crescimento que nós montamos um com o outro. Eu penso dessa forma. Fica meio, deixa a vida me levar, deixa a vida nos levar, a vida leva nós, né? Isso, e aí tem um cantor que cantava feeling. Sabe o que acontece? Vai chegar uma hora que eu não vivo mais por feeling, por sentimentos. Lógico. Eu vivo por um valor, por um propósito. E quando não tem um valor, não tem um propósito, numa relação familiar, numa relação amorosa, numa relação empresarial, ela tem um tempo limitado. Quando eu vivo a minha vida à la Zeca Pagodinho, é muito legal, mas uma hora a cachaça passa. E aí chega a segunda-feira. E quando chega a segunda-feira, eu tenho que esquecer, deixar a vida me levar e eu cair na realidade. Quais são os pontos que eu tenho que passar hoje para eu conquistar alguma coisa? Ou se não, por que eu acordei hoje? Que valores que eu tenho que conquistar? E aí, entra a situação de reter talentos. Como é que eu vou reter a minha esposa? Só na força? Um dia eu vou ficar feio, um dia eu vou ficar fraco, um dia o meu menino não vai mais funcionar. E é isso que segurou meu relacionamento? Não. É um propósito, é um valor que nas empresas nós chamamos de missão e visão e num relacionamento nós chamamos de plano, de propósito. O amor, ele é muito mais do que um estar. E aí entra a meritocracia. E quais são esses pontos? Para mim são uns, para ti pode ser outros. Mas eles têm que estar muito claro, muito limpo. Porque aonde não existe isso, existe o que eu chamo de por baixo do pano. Quando não está algo muito claro na nossa relação, e eu não tenho uma condição, ou uma capacitação, ou um amadurecimento de clarificar, esclarecer, transparecer isso, eu começo a agir de uma forma, como é que eu posso usar a palavra adequada para ti? Eu começo a agir achando que o que está certo é o que eu penso. Sim, como nas empresas. Matou. Falando nisso, como é que funciona a meritocracia nas empresas? A meritocracia nas empresas hoje, eu vou te falar o que deveria ser. Ela deveria ser uma união de um RH, que muitas empresas ainda imaginam que RH é departamento pessoal, e não é. Não subjulgo, mas RH, nos últimos 10 anos, ele está paralelamente a diretor comercial, diretor financeiro e presidente de uma empresa. Eu concordo plenamente. Por quê? Hoje as empresas têm que se dar conta que o resultado dela vem através de pessoas. Se eu não trabalhar sobre a psicologia humana, ninguém mais é boi, animal
que eu mando, ele baixa a cabeça e puxa a carroça. Vai chegar uma hora que ele vai parar, vai levantar. Opa, eu não preciso disso. Não é dinheiro só que eu busco. O dinheiro ele é importante para me dar um sustento social e familiar, mas o meu propósito precisa de uma realização pessoal. E o RH hoje, com a expertise dele, com a parte da inteligência dele, ele traz a parte humana. E a meritocracia, ela deve ser métricas qualitativas e quantitativas, ou melhores, avaliações por indicadores, ou os KPIs, aonde eu vou denominar indicadores por área, operacionais, estratégicos, táticos, uma liderança aonde ela saiba ter uma meritocracia de informações, que isso, Thalia, é importantíssimo, o feedback. Ninguém sabe dar feedback. Nem o positivo, nem o negativo. Sabe por quê? Porque ele tem medo de envolver a emoção na razão. E o feedback hoje é um dos maiores movimentos numa empresa que está pensando no presente e para o futuro. Por quê? O feedback sendo dado com meritocracia, baseada em indicadores táticos, operacionais e estratégicos, o recebedor do feedback, ele tem um número, um processo muito claro que fez aquele número acontecer e um posicionamento próprio que entenda e compreenda a situação. Pô, eu cheguei nesse número através desse processo e esse processo não estava claro para mim e eu preciso de um apoio agora para me capacitar. Ou isso, o recebedor fazendo uma análise de um feedback positivo ou não sendo bem dado. Ó, esse indicador eu não atendi, mas o processo estava claro e eu não quis fazer. Ou esse indicador eu não cheguei, o processo estava mais ou menos claro e eu não tive um acompanhamento on time ou no momento que poderia ter sido ajustado. Por isso aconteceu. E aí entra RH, liderança e o colaborador. Foi claro. Por que aqui no Brasil é tão difícil ter o sistema de meritocracia nas empresas? Excelente pergunta. E uma pergunta com muita base. Volto a falar causa e efeito. Vamos falar sobre os últimos 15 anos, tá? O Brasil teve um crescimento enorme comercialmente, fortalecendo e fazendo surgir muitas empresas. Hoje, as empresas que dominam o Brasil, não em faturamento, mas em captação de funcionários, são as de gestão familiares. Essas empresas, elas cresceram demais e elas evoluíram muito, porém, não capacitaram sua liderança ou ainda quem está no topo da empresa são profissionais que vieram crescendo com a empresa tecnicamente. Eles não tiveram uma capacitação humana, uma capacitação em processos. Sim. Eles têm o conhecimento, o domínio técnico. Então, a empresa cresceu. O João é um excelente vendedor. João, vem ser meu diretor comercial. A Joana foi uma excelente tiradora de boleto. Vem ser minha gerente financeira. Ele carregava muito bem caminhão. Tu vai ser o meu líder de logística. Aí eles imaginam que o profissional ele é medido pelo salário. Ele não é medido pelo salário, ele é mensurado pelo retrabalho e pelo retorno positivo que ele dá através de qualidade, através de produtividade, através de eficiência e de utilização. Indicadores básicos para uma área e que hoje um presidente, um diretor que não foi capacitado, foi imposto pelo momento ou inserido por causa do processo, não tem uma clara visão sobre isso. E a meritocracia, ela exige, não é uma opção, é exigência, um domínio de liderança e de conhecimento básico em gestão. E quais são os cuidados? Porque a gente já sabe que no Brasil é muito difícil, você explicou, né? Principalmente que o brasileiro não está acostumado à meritocracia. Quais são os cuidados na hora de implementar isso numa empresa? Primeira coisa é um cuidado e junto um resultado. Para eu ter uma meritocracia, eu tenho que estar atento a uma seguinte situação. A minha empresa vai crescer com base sólida. Segundo, a minha empresa vai se profissionalizar. Agora, o cuidado disso tudo é que,
se eu implemento uma meritocracia sem um acompanhamento profissionalizado de uma responsável de RH e de uma liderança capacitada em feedback, acompanhamento, racionalização, um monitoramento diário do meu profissional sobre a base que ele tem que estar, vai começar o quê? Guerra dentro das áreas, deslealdade, falta de comunicação, mentira, falsidade, quebra de relacionamento, falta de qualidade no produto. Pô, Mioto, mas como tudo isso? Porque um profissional que ele é avaliado de forma emocional, eu estou dando o direito para ele agir com o meu cliente, com o meu processo, com a minha informação e com a minha organização de forma emocional. Sim. E quando uma empresa monta uma meritocracia sem base conceitual, sem um profissional acompanhando e um acompanhamento de aprimoramento do processo, o que eu quero dizer com isso? O regular é inimigo do bom, o bom é inimigo do excelente e o excelente é versamente ao muito bom. O que eu quero dizer com isso? Eu convivi com a meritocracia inicialmente, o RH vai ajustando com a minha liderança. A minha liderança vai vendo o desvio, vai corrigindo. O presidente vai vendo o resultado, vai aprovando e vai investindo naquilo. Porque meritocracia eu não invisto na segunda, ele dá resultado na sexta. Ele é gradual. Ele é resultado humano. Quando eu tenho conhecimento, aprimoro minha habilidade, tomo minha atitude, eu mudo. Quando eu mudo, o meu grupo muda. Eu não posso ser inversamente impor isso. Sim. Vamos mudar o grupo, vamos trazer meritocracia. Não. Ok. O que é isso? Da onde vem? Como eu acho? Quais os problemas? Quando eu corrijo? Quantas reuniões eu tenho que ter? Como se dá um feedback? Sim. E depois do intervalo, o André Mioto, que não é japonês, vai dizer que para vocês, viu, Conectado e Conectado, que ele foi piloto, ele vai contar uma história, como é que ele foi parar onde ele está para dar essa aula que ele está dando de meritocracia e vai dar umas dicas para você, tanto em casa quanto no trabalho. Fica aí, Conexão André Mioto, demais. E você que já nos prestigia com a sua audiência no blog do corretor, você gerente, você corretor, agora você tem um compromisso comigo toda quinta-feira, às 21 horas, ao vivo, pela TV Geração Z, programa Segura Brasil. Olá, meu nome é Jax Grimberg. Estarei com vocês aqui na TV Geração Z toda quinta-feira às 11 horas da manhã para falarmos sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, negócios, oportunidades e a sua carreira. Não perca nessa quinta-feira às 11 horas. Até lá! Conectadas e conectados, estamos de volta com Conexão. O André Mioto falando sobre meritocracia, tá dando uma aula aqui pra gente. Mas, como todo convidado que vai voltar, né? A gente quer saber, primeiro, André, o que você queria ser quando você era criança.
Segundo, André, que história é essa que você foi piloto? Conta tudo. Então, eu sou de Porto Alegre, foi muito tempo... eu era do interior de Porto Alegre, fui para Porto Alegre quando eu tinha 7, 8 anos. E o meu sonho era ser agrônomo. Olha. Eu queria ser agrônomo. Aí depois meu pai disse que agrônomo não dava dinheiro, que era para eu buscar outra coisa. Aí eu fui querer jogar futebol, aí eu joguei futebol por um tempo. Aí eu precisava viajar e minha mãe tinha medo, não quis que eu fosse jogador de futebol, me tirou. Acho que foi uma boa ideia dela, porque eu não seria um bom jogador. E comecei a procurar emprego com 16 anos para 17, eu já estava quase fazendo 17 anos. Fui procurar emprego de motorista, fui tentar ludibriar um superintendente de um banco. Só que na minha ingenuidade eu não imaginei que ele ia pedir minha carteira de motorista na entrevista. Como ele viu a minha performance na entrevista, ele me pediu um momento, entrou em contato com a gerente do banco, né, da agência, e pediu para ela abrir uma vaga para mim. Quando Deus age para te dar as oportunidades, foi naquele momento, foi uma dessas bênçãos. Comecei a trabalhar no banco como office boy, depois fui caixa, e eu comecei a fazer cursos de inglês, porque naquela época falava inglês, era um diferencial. Lógico. E na minha agência só eu falava inglês. E aí apareceu um piloto da Lanchile, que ele fazia exportação de hortifrutis para a Argentina e para o Chile. E na nossa agência ele começou a falar com o gerente não falava inglês, me chamou do caixa, tu vem aqui nos ajudar porque nós não estamos entendendo nada. Fui lá, fiz relacionamento com esse piloto, ficamos um tempão, só eu atendendo ele, fazendo a interação dele com a parte administrativa da agência, quando ele ia lá. E um dia ele perguntou para mim assim, com a nossa já um relacionamento mais forte, o que eu gostaria de fazer. Aí eu conversando, falei para ele que o meu sonho era ser piloto. Em certos momentos eu falei aquilo por emoção, por eu ter um orgulho dele, por eu achar, que profissão mais magnífica. Passou uns 3, 4 meses, ele me aparece com um envelope, coloca na minha frente e fala: eu estou dando o primeiro passo para o teu sonho, vai ser aviador. Ele me deu um curso. Fui, fiz o curso, acabei o curso, vim para São Paulo, passei na seleção da VASP, comecei a voar VASP, voei VASP por muitos anos, morei fora do país por algum tempo, voei Japão, voei América do Norte, voei Europa. Chegou uma época, eu estava já desgastado, porque no fundo eu acho que cada um que está me vendo preste muita atenção em momentos profissionais que vive. Muitas vezes estão acabando alguns ciclos profissionais e a pessoa não quer abrir mão daquele ciclo por motivo financeiro. Senhores, não façam isso, porque a tua parte espiritual e a tua parte física é muito mais cara que a tua parte financeira. E por que eu digo isso? Porque eu segurei muito tempo não assumindo que eu queria largar a aviação e partir para outra profissão por motivos financeiros, que eu tinha um salário muito bom. Sim. Até que chegou um momento que eu fui fazer uma viagem para a Flórida, cheguei no hotel e divinamente eu recebi uma informação espiritual, que eu assumo isso, aonde eu voltei para o Brasil e pedi meu desligamento dessa empresa aérea. Fiquei desempregado 3 meses e meti na minha cabeça que eu queria trabalhar com gestão de empresa. Eu leio o exame desde os meus 13 anos. Eu sempre quis trabalhar em organizações empresariais. Comecei a procurar emprego, encontrei emprego numa empresa chamada ABS Consultoria, que me deu uma oportunidade como trainee de consultor. Meu primeiro salário eu conseguia pagar o meu aluguel e a comida, e mais nada. Tanto que eu acordava às 4h15 da manhã para conseguir chegar 8 horas no meu primeiro projeto como trainee. E fui aprender a mexer em computador, mexer em planilhas, e comecei a assumir acompanhamentos de projetos de grandes proporções. E fui indo, depois fui promovido para consultor, para gerente, aí assumi a posição de diretor, assumi uma multinacional na Europa, na parte de pós-venda, aí fui contratado por uma empresa química no Brasil, retornei na Europa, vim assumir essa diretoria comercial e industrial numa empresa química no Brasil, e até que chegou um momento que eu entendi que era o momento de eu abrir a minha empresa de treinamentos e de consultoria.
Você já escreveu essa história? Não, nunca escrevi. Vou dar um livro do além, inclusive aquela que você me contou do quarto do hotel lá, que aí eu deixo para as pessoas comprarem o livro, viu? Na verdade, Thalia, eu te digo que eu sou uma pessoa que quando Deus me deu a segunda oportunidade de vir para corrigir alguns ajustes, corrigir ou descobrir a minha real missão no mundo, Ele colocou várias provas de evolução e transformação humana. E eu assumo cada uma delas. E eu divido isso com todas as pessoas que compartilham comigo. O que eu digo para vocês e quero compartilhar esse conhecimento. Senhores, antes de atuarem, descubram qual que é a missão e o propósito de cada um. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o financeiro, e o financeiro não é um propósito, é o resultado da nossa missão. Quando fazemos nosso propósito, nossa missão bem feita, o financeiro vem como resultado. Linda a história, tua história é linda. Vamos voltar agora à meritocracia, porque senão a gente vai... Depois ele volta para falar da história. Por que algumas empresas criticam a metodologia da meritocracia? Conta pra gente. Porque elas não estão preparadas com a base da empresa. A meritocracia, ela é criticada aonde um presidente ou aonde uma liderança, além de não estar vendo presente, não é nem falando futuro, não está vendo presente, ele não está entendendo aonde a corporação quer chegar. Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma reunião numa empresa no Vale do Paraíba, agora em dezembro, porque uma das nossos produtos é fazer reuniões de fim de ano, onde eu descobri que não adiantava eu fazer churrasco, festa, pizza de fim de ano com fraternização, sem o meu corpo empresarial entender por que eu estou dando essa festa de final de ano? Só porque passou o ano? Nós fomos bem, fomos mal, não fomos tão bem? Aí eu fui fazer uma festa de final de ano de um cliente nosso, e aí eu perguntei de uma forma muito inocente para o presidente, é só pela passagem de fim de ano essa festa? E ele, Eu falei, tá. Aí eu cheguei para o diretor dele e falei na frente dele, como é que foi os objetivos desse ano? Não conseguimos, o mercado foi fraco. Aí eu falei, legal. E fui embora. Aí eu pedi para ter uma reunião com ele logo no início de janeiro, ele me aceitou, eu fui lá conversar com ele e eu fiz 3 perguntas. Eu falei, Ricardo, primeira pergunta, fora o salário, qual é o propósito da existência da tua empresa e dos teus funcionários? Segundo, com quem tu dividiu o teu prejuízo do ano passado? Putz. Terceiro, qual que é a missão da tua empresa que faça o teu funcionário estar aqui, não somente pelo dia 5 e dia 20? E para encerrar, nós trabalhando isso, qual seria o ganho mercadológico da tua empresa? Aí ele falou, Mioto, dá para tu voltar daqui a 2 dias e tomar um café comigo, porque eu não sei nem o que está acontecendo. Nossa, eu pegou. Agora eu respondo a tua pergunta. A meritocracia, ela resolve tudo isso. Senhores, aonde eu quero chegar, com quem eu quero chegar, como eu quero chegar e através do que eu vou chegar. Sim. Eu chegando, quem ganha, como ganha e por quanto tempo ganha. Ou melhor, vamos fazer uma reunião aqui da empresa. Quem vai sentar nesse banco representando a nossa empresa? O diretor? Legal. É ele que é a empresa? Não. Quem é a empresa? Um todo. Então, se eu perguntar qual é a meta de inadimplência para o diretor financeiro, é a mesma meta que vai me dizer um vendedor? Não. Por quê? Porque não há um compartilhamento de ideias, de metas, de objetivos. Então, meritocracia é isso. Vendedor, se você trabalhar sua carteira com uma forma mais eficiente, reduzindo a inadimplência, eu não vou só te dar um aumento, porque meritocracia não é só financeiro. Eu vou te dar um parabéns, eu vou te dar um beijo, vou te dar um abraço, vou te dar talvez um prêmio, mas acima de tudo, tu vai saber que a minha empresa ela vai continuar, ela não vai só se manter. O recepcionista, dona Laura, se você atender o cliente com um sorriso, dar bom dia e fazer uma pergunta aberta como, senhora Thalia, como que eu posso ser gentil para a senhora nessa parte da manhã? Lhe oferecendo um café ou um chá? Não somente, bom dia, em que eu posso te ajudar? Sim. Aquilo todos fazem. Então a meritocracia, ela, de uma forma muito clara, difunde quais são as expectativas e os entendimentos
da parte estratégica, da parte tática e da operacional. Da operacional para cima, da tática para estratégica e assim vai. Fala um pouquinho para as conectadas e os conectados que estão te assistindo agora, André. O adolescente que está te assistindo. Poxa, eu gostei desse negócio de meritocracia. Eu vou falar para o meu pai que eu quero começar a fazer isso aqui em casa. O que ele pode falar para o pai dele? Pai, chegou o pai do trabalho. Pô, moleque, tu tá bagunçando toda a casa. Pai, vem cá, senta do meu lado. Me diz o que é bagunçar a casa na tua visão para ver se na minha é o mesmo quesito. Bagunçar a casa para uma mãe pode ser tirar o copo e botar em cima da mesa e deixar a toalha molhada em cima da cama. Para mim, bagunçar pode ser eu entrar com o sapato sujo e sujar de baixo. O que é, na tua visão, bagunçar uma casa? Pai, tu está brigando comigo que eu tirei nota baixa. Ok. Qual é hoje a expectativa do senhor? É tirar a média ou tirar acima? Segundo, pai, o que você está fazendo para que eu não tire nota baixa? Ou melhor, pai, nos últimos 10 dias, qual foi o teu feedback, positivo ou negativo, que não fizesse eu tirar nota baixa? Ou melhor, eu saio e dou 3 porradas no cachorro. O cachorro apanhou, vai bater o rabo, mas por que eu apanhei? Porque eu mordi o osso, porque eu mordi o sapato, porque eu fiz xixi fora? O que eu estou fazendo de errado? O que você pode fazer para eu não fazer novamente errado? E nós fazendo certo, qual que é a nossa transformação e o nosso ganho? Essa geração atual é uma geração maravilhosa e não é crítica. Ela só tem expectativas. A geração passada, não. É uma geração de autorrealização. Ela vai lá, faz e não compartilha. Não compartilha. A atual precisa disso. A autorrealização dela vem de como? Não só de salário, não só de um parabéns. Ela vem de uma conquista. O que eu conquistei? Para o que eu conquistei? Para chegar aonde? Ao que nós vamos ganhar? Sustentabilidade para quem? E me diz uma coisa, uma empresa, André, que adota a metodologia da meritocracia, qual que é a diferença em termos de resultados para uma empresa que não adota? Sustentabilidade do negócio, crescimento profissional, realização dos profissionais como profissional e existencial. Eu gosto muito de falar o seguinte, um profissional, ele deve ser avaliado por produtividade, ética, caráter e comprometimento. Uma empresa que tem meritocracia, isso é muito claro, porque o profissional se compromete com uma causa, porque ele sabe onde todos vão chegar. Ele tem um valor espiritual dentro da empresa, porque para ele ganhar, ele não te derruba. Ele sabe que quanto mais ele aumentar o índice de performance dele, ele sinergicamente leva um grupo junto. E acima de tudo, a empresa entrega um produto para o mercado com um valor muito maior. Não somente leva ao mercado, ela conquista o mercado, ela não entrega um produto, ela entrega uma causa, ela entrega uma solução, ela entrega um propósito, ela entrega uma existência. E aí vem uma palavra que eu uso sempre nos meus produtos. Qual é o teu legado? Sim. Meritocracia é legado. Empresas como Bom Soluções, uma empresa de tecnologia que há mais de 9 anos trabalha com meritocracia, não só para reter talentos e manter uma equipe uniforme e motivada, mas para levar o cliente dela realizações evolutivas e não só o cotidiano. Truckvan, um cliente meu, que hoje é um dos maiores fabricantes de baús e unidades móveis do país. Reuniões semanais com a presidência, onde o diretor deles, industrial e comercial, se reúnem com a parte tática e operacional, dando feedback dos planos e do que eles esperam semana a semana. Não só para o funcionário, mas para o cliente dele. E isso repercute não só na empresa ou no mercado, mas na família. Sabe por quê? Um pai e uma mãe que vai para sua casa tendo respeito pela indústria ou pela empresa onde ele trabalha, ele produz mais. A esposa não vai querer tirar ele dali só pelo salário. Ele não vai trocar de empresa por causa de R$200, porque o respeito e a valorização
desde a época de Napoleão Hill, é o que o ser humano mais busca. Ele ser valorizado, ele ser compreendido. Chefe não existe mais. Chefe era antigas fazendas que abria a porteira e fechava a porteira. Hoje é líder. Um líder pode ser gestor, mas não é automaticamente o gestor que vai ser um líder. Traga a sua equipe, inspire, não expire a sua equipe. Avalie ela de forma racional, através de indicadores que levem eles a algum lugar. Não fique devendo favores para colaborador por parte emocionais. Trabalhe com ele de uma forma humana, mas racional. Essa é a diferença de uma empresa que tem meritocracia e que não tem. Porque a que não tem, ela sabe o que ela está fazendo agora? Ela está reclamando da Dilma, do mercado, da China, do dólar. Sabe por quê? Porque tudo prejudica ele. Ele não está vendo o interior dele autossustentado, então tudo que vier de fora para dentro é problema para ele. Só que ele não se deu conta que o mercado é meritocrático. Sabe por quê? Por quê? Vamos dar um exemplo. Hoje, uma menina que corta cabelo, a maioria corta cabelo há muitos anos com o mesmo cabeleireiro. Eu duvido que ela vai nesse salão só por causa do valor. Lógico que ela não. vai lá por causa da confiança, ela vai lá por causa que ela pode se abrir, conversar tudo para esse cabeleireiro, que ele vai no máximo contar para outra, mas ele não conta para mais ninguém. Sim. Ela vai chegar lá, tem um ambiente. Então, o mercado, o cliente, ele cria alguns indicadores de avaliação operacional, tático e estratégico do fornecedor. Só que o fornecedor tem que entender muito bem, através de bom senso e de razões, o que o cliente busca com ele. André, fala o seu contato, quem quiser te contratar. Bom, a minha empresa se chama AMX Gestão Integrada. O telefone é 3705-4470, www.amxgestãointegrada.com.br. Quero agradecer sua presença, foi demais. Você vai voltar aqui, sabia, né? Muito obrigado, o prazer foi todo meu. E eu quero só encerrar dizendo uma coisa. São programas como o seu que fazem a transformação das corporações da sociedade. Porque cada pessoa que está nos assistindo agora, ela vai fazer uma autoanálise e vai trazer para o seu dia a dia tudo que a gente conversou. E amanhã eles vão estar trocando essas informações. Muito obrigada, de verdade. Eu que te agradeço. Então, vendo Conectadas e Conectados, ó, meritocracia já. Até a semana que vem. Beijão, conexão.